E aí, como você tá? Gravando esse vídeo um pouco à moda antiga, como eu gravava aqui nesse canal assim que eu iniciei, porque o objetivo desse vídeo é falar justamente sobre isso, sobre princípios e valores também. Visto que eu dei uma pausa aqui no canal, mas foi por um motivo, por vários motivos na verdade. E um dos motivos é o tema principal desse vídeo. Esse vídeo já tinha gravado outra vez, no novo local, né, que eu estou, com a câmera nova, lente nova, iluminação nova. Só que por algum motivo o áudio simplesmente não gravou, o áudio dessa lapela. Eu perdi, acho que o vídeo deu mais ou menos 19 minutos, eu perdi ele todo. Eu entendi que não era para gravar, que não era para, pelo menos aquele vídeo ter sido gravado com as coisas que eu falei e ter sido postado. Porque eu gravei ele todo da forma correta, mas eu tinha conectado a lapela no local errado da câmera e eu perdi 100% do áudio, então algumas semanas depois estou regravando ele. Eu vou gravar dessa forma, da forma mais simples possível. Só coloquei a câmera para gravar, coloquei aqui a lapela e vamos começar a falar. Esse vídeo, inclusive, já é para começar dessa forma, mostrando que o melhor a se fazer é você, de fato, abandonar o seu ego e só fazer, da forma que for possível. Independente daquilo que você acredita que seja o melhor que você consegue entregar, se você não consegue naquele momento entregar o melhor referente à qualidade, você pelo menos faça, porque você não vai ficar carregando uma culpa de não ter feito ou de não estar fazendo. Isso vai fazer com que você vá se tornando cada vez uma pessoa mais resistente a esse tipo de problema, visto que você consegue vencer os seus dias ruins. E o segredo está justamente nisso, em você vencer os dias na qual você não está numa alta performance, você não está no seu melhor. Porque aí você vencendo esses dias, no dia que você estiver motivado, no dia que você estiver de fato ali, que você acordou, né, que parece que tudo vai dar muito certo, você já mentaliza o seu dia dando certo e realmente dá tudo certo, aí nesses dias você vai voar. Mas às vezes a gente acaba pecando muito no fato de acreditar que um dia ruim ou algumas coisas ruins que aconteceram no nosso dia, ruins entre aspas, né? Porque eu acredito que não é ruim. Muitas vezes são pequenas coisas que servem mais de aprendizado e acabamos levando pelo lado negativo e fazendo com que isso atrapalhe o nosso dia ou deixe a gente triste e até influencie negativamente no que vamos estar fazendo durante o dia. Então, com base nisso, eu estava pensando no que eu iniciei aqui nesse canal, que foi com o objetivo de falar sobre as minhas experiências e, de uma certa forma, também lidar um pouco com a ansiedade, a ânsia pelo tempo futuro, né? Para fazer com que, a partir disso, eu pudesse expor algumas coisas que eu estou pensando e também, de alguma forma, ajudar outras pessoas, visto que é, as minhas experiências, aquilo que eu carrego, aquilo que eu faço, serve para outras pessoas que estão querendo conquistar coisas parecidas. Inclusive, eu comecei o canal falando sobre muito questão de mentalidade e aos poucos eu fui migrando para a criação de conteúdo, porque de fato é algo que eu estava focando em fazer e acabei parando também por um dos motivos que eu vou estar falando aqui durante esse vídeo. Eu, esses dias, recentemente agora, a gente estava, a nossa empresa aqui, a agência, ela está com o setor comercial ativo, então a gente todos os dias está captando clientes novos, novas oportunidades, pessoas novas na qual a gente pode estar fechando trabalhos e expandindo a nossa network. E a gente se conectou com uma empresária, na qual fomos fazer reunião com ela, e eu identifiquei que não seria o momento dela, por exemplo, contar com o serviço da agência em si, para ela pagar ali um recorrente mensal, sei lá, por 3, 6 meses, porque o projeto dela era muito mais pessoal do que necessariamente com as empresas dela. A partir desse momento eu já identifiquei algo, até lógico, analisando ali a própria pessoa em si, que eu poderia agregar e muito no que diz respeito a conhecimento, coisas que eu sei, coisas que eu conseguiria fazer junto com ela e isso com certeza daria um resultado excepcional. Foi essa visão que eu tive assim que a gente teve a primeira conversa. Aí eu marquei com ela outra reunião e ficamos de eu apresentar, né, algo. Acredito que ela até pensou que poderia ser alguma proposta financeira que eu ia apresentar, de algum serviço, mas eu cheguei, estruturei, mostrei tudo a ela da forma que a gente poderia fazer, e aí ela sempre se preocupava, mas quanto é que vai ficar isso? E aí eu dizia, não se preocupe, vamos fazer acontecer, vai dar certo. E aí a gente já está com mais ou menos um mês de parceria, já fizemos um evento presencial, estamos indo para outro, vamos fazer um lançamento e vamos posicionar ela no digital, que ela já tem
uma expertise, já tem um know-how assim, muito grande, ela é bem conhecida e o produto dela é muito bom, a forma que ela se comunica também, então eu enxerguei ali uma oportunidade de agregar valor na vida de alguém através do conhecimento que eu tenho junto ali de uma pessoa que está querendo fazer acontecer. Se eu, por acaso, viesse a cobrar por aquilo, eu estaria meio que distanciando, primeiramente, a oportunidade de eu me conectar com essa pessoa, porque possivelmente ela não ia conseguir pagar naquele momento, não porque seja caro ou barato, não é nem questão de valor, é muito questão de momento. Não era o momento. Eu não ia conseguir me conectar com ela, não ia me conectar com as outras pessoas que estão ao redor dela, as outras empresárias, as outras empresas, e também não ia conseguir fazer o que a gente está fazendo agora. Então eu decidi investir o meu tempo ali para poder fazer o que estamos fazendo. Isso tem muita relação aqui com esse canal. Eu comecei ele sem pretensão nenhuma, apenas com o objetivo de fato compartilhar o meu conhecimento e aos poucos ir transformando isso em conteúdo, não só aqui no YouTube, mas também lá no Substack, né, que é e-mail, e lá no Instagram também, para que eu pudesse me posicionar como alguém que já passou por várias experiências e está compartilhando isso com outras pessoas de uma forma espontânea, de uma forma na qual do meu jeito. E eu comecei a entrar naquele jogo do marketing digital, que é ter que vender alguma coisa. Eu estava sendo extremamente intencional no que eu estava falando. Isso não é um problema, mas também, assim como a história que eu contei anteriormente sobre não ser o momento da pessoa pagar, eu também estava antecipando passos. Eu estava querendo vender sem primeiro ter ensinado, sem primeiro ter agregado valor. E não tem como você transformar algo aqui no digital se você não agregar valor. Se você pode ter a experiência que for, você pode ser uma das melhores pessoas referente ao que você faz, mas se você não agrega valor, se você não ajuda outras pessoas, o universo em si ele não vai retornar isso. Se você é uma pessoa que fica retendo o seu conhecimento e você acredita que o seu conhecimento, aquilo que você pode passar, ele só pode se for pago, isso aí de alguma forma ela não vai retornar positivamente para você. Então eu creio muito, eu acredito muito que quanto mais a gente investe o nosso tempo em nos conhecer, em aprender e se aperfeiçoar em algo, e não só numa habilidade, mas na vida no geral, e conseguimos repassar esse conhecimento, esse valor, gerar esse valor, as coisas retornam. E não é que você vai ser bonzinho a ponto de não cobrar mais pelo que você faz, não é isso. É que muitas vezes você não precisa cobrar por aquilo. Você consegue entregar valor de forma gratuita, na qual a pessoa não é gratuito, porque a gente está investindo nosso tempo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora, eu poderia estar fazendo outra coisa que poderia estar me gerando algo financeiro, mas estou fazendo aqui algo que para mim é um investimento do meu tempo em algo que eu quero. E nem tudo é conectado apenas à parte financeira. Como eu falei, muitas vezes a questão é você gerar valor, conseguir gerar valor na vida de outras pessoas, e isso retorna de alguma forma positiva, na qual às vezes nem necessariamente vai ser aquela pessoa ali que vai ser o seu principal ponto financeiro, o seu maior ponto de retorno, mas vai ser outra pessoa que ela vai apresentar, que aí vai ser uma pessoa mais preparada para você de fato apresentar um projeto, o seu serviço, aquilo que você faz e cobrar por aquilo. Então, foi muito nesse pensamento que eu iniciei esse projeto com ela, porque aqui também o que eu estava querendo, voltando pelo outro ponto que eu estava comentando, que era sobre aqui no YouTube, eu estava gravando vídeos na qual eu estava querendo lançar a minha mentoria. E ok, compreendo e eu acredito que você também, que se posiciona no digital, está querendo lançar seus infoprodutos, suas mentorias, enfim. É que, lógico, você tem que ser intencional para poder mostrar que você tem uma mentoria na qual, se a pessoa tiver interesse, com base naquilo que você já ensinou e ela quiser aprender mais, ela vai poder ter acesso ao seu tempo de uma forma mais especial, uma forma mais próxima para você conseguir ensinar a ela. Porém, às vezes não é o momento. Já estava querendo lançar minha mentoria sem antes ter ensinado o suficiente para poder lançar uma mentoria. Não que eu não tenha já alunos nessa mentoria, mas não foi alunos que eu consegui necessariamente dessa forma, fazendo o conteúdo para jogar ele num funil, para que eles consumam conteúdo e se tornem alunos. Não, foi de uma forma extremamente natural, na qual
eu já havia ensinado o suficiente, o que eu podia, e a pessoa só queria de fato um acompanhamento mais próximo. A pessoa muitas vezes ela se sente até envergonhada em estar fazendo com você algo que você está dedicando seu tempo e você muitas vezes não está nem pensando nisso. Mas a pessoa do outro lado, ela até reflete sobre isso, fica refletindo sobre isso no sentido de que ele está me ajudando muito. Aí vai a pessoa de própria vontade, ela vai lá e pede para você fazer uma proposta. Se você tem uma mentoria, é o momento certo de você, aí sim, se tocar no seu coração que faz sentido de fato, e aí você vai lá e vende seu produto, seu serviço. E nesse caso é algo que acontece de forma extremamente espontânea, de forma extremamente natural, não é forçado, você não precisa ter que utilizar de gatilhos mentais, criar uma cópia, jogar para uma landing page, montar uma estrutura, não. Coisas que acontecem de forma normal e natural, sem forçação. E a partir disso você consegue gerar valor, agora sim, de uma forma paga, na qual a pessoa já consumia ali o gratuito seu, o que você compartilhava de forma gratuita, pode ser através de conteúdo, até de forma presencial mesmo, e aí depois ela migra para algo mais premium, na qual você cobra por isso. Eu refleti bastante foi o que eu não estava fazendo de fato, o que era o principal aqui no YouTube, que estava fugindo muito daquilo o que eu estava pensando e o que eu queria no começo. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava fugindo um pouco disso, eu fiz já uma pausa estratégica mesmo, para poder me reposicionar e para poder voltar de uma forma na qual eu retorne fazendo aquilo que de fato eu gosto, aquilo que de fato eu quero, que é só compartilhar conhecimento e fazer com que outras pessoas sejam de alguma forma beneficiadas com isso, através daquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, sem necessariamente ter que forçar uma venda ou ter que, enfim, monetizar tudo. Não precisa. Até porque nesse caso, como eu já tenho outras fontes de renda, já tenho uma empresa, já tenho outros negócios também que eu já faço, que já me dá um retorno, eu não precisaria forçar algo que não estava ainda no tempo para ser vendido em escala de uma forma maior. Tenho alguns outros infoprodutos que são coisas que eu faço no meu dia a dia, que eu consegui montar, coisas que eu posso vender, mas é uma venda muito mais tranquila, porque não necessariamente é do meu tempo, é algo que eu já investi o meu tempo para fazer e já está pronto. A pessoa só paga para ter o acesso àquilo e aí sim, ela consegue seguir a sua vida fazendo aquilo sem necessariamente eu estar junto dela ali, fazendo com ela. Por exemplo, uma planilha que eu tenho de organização mesmo, pessoal, referente ao seu dia a dia, rotina e tudo mais. Então isso é algo que eu montei por mais de um ano, eu utilizei por mais de um ano e é algo pronto que eu tenho, que pessoas têm interesse, pessoas têm problema de organização, de rotina, de saber o que vai fazer, chegar ao final do dia e não saber o que fazer. Então é algo que eu montei, que serviu muito para mim, e eu montei isso dentro de um infoproduto na qual eu consigo vender isso para outras pessoas. E aí sim, como eu falei, a pessoa não precisa estar comigo ali para fazer aquilo, porque é um produto pronto já, algo feito, diferente de uma mentoria que é um acompanhamento, você que tem que estar próximo e você muitas vezes tem que se comprometer ali de alguma forma com o resultado referente àquilo que você entregou, que de fato vai auxiliar a pessoa na jornada dela a conseguir ter o resultado, independente ali do segmento dela, que esse era o intuito da minha mentoria. É ainda o intuito, visto que ela ainda é uma mentoria que está ativa, que eu faço, porém não mais agora tentando encaixar ela aqui no YouTube. É algo no YouTube que eu vou abordar de uma forma extremamente natural, espontânea, na qual eu vou falar daquilo que eu estou vivendo, vou mostrar a minha rotina, como é que está sendo o crescimento da agência, implementação do setor comercial. O último vídeo que eu havia postado foi o vídeo do carnaval, na qual eu até vou colocar aqui para você ver, que ele fala um pouco da minha rotina, esses dias mais off, que eu não estou 100% focado ali no trabalho, que eu faço algumas outras coisas, que eu invisto um pouco mais de tempo em mim. Então, com um vídeo bem legal. E eu havia gravado outros vídeos de daily vlog mostrando dia a dia, a gente fazendo prospecção e tal, o setor comercial ativo. Só que aí passou um tempo e eu nem postei mais, porque perdi o interesse, perdi o feeling ali. E muitas vezes acontece isso e você tem que se precaver. Muitas vezes você acaba deixando para depois e você não faz mais, porque já passou o time. E quando passa o time, aí não tem mais o que fazer. Muitas vezes você vai excluir, não vai deixar, não vai querer fazer mais, enfim. Então você tem que fazer no momento certo, da forma certa, o mais rápido possível, sem ser muito perfeccionista. Eu ainda quero encaixar esse vídeo que eu fiz, esses outros daily vlog, em um outro daily vlog que eu vou fazer mais posteriormente, tentar meio que relembrar, né?
quando começou ali, vou tentar encaixar isso num vídeo, mas é importante que você, pelo menos no início, tem que fazer da forma que você consegue, da forma mais rápida possível, para que você não fique limitado ao perfeccionismo, que isso, inclusive foi o primeiro vídeo desse canal, foi falando sobre perfeccionismo, e algo que eu percebi que eu já estava entrando novamente nisso, que era o fato de eu querer que tudo fosse muito perfeito, que eu estava querendo ir para um outro nível, sendo que eu nem tinha nem superado ali ainda o nível inicial na qual eu estava de fato mesmo ali, que era o meu momento. Então esse vídeo foi para dar esse restart aqui nesse canal. Agora vamos fazer as coisas acontecer da melhor forma e vocês vão poder acompanhar a minha jornada. É um canal que de fato eu construí do zero, que a audiência é muito pouca e por isso mesmo, a gente está fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui pelo propósito mesmo, visto que eu não tenho uma audiência. Então, é como se de fato eu estivesse projetando o futuro. Isso é um segredo também, você projetar o futuro, você projetar já o resultado. Quando você consegue pensar aquilo, o seu corpo, o seu cérebro ele entende que aquilo é real, que aquilo é possível de ser acessado, de ser conquistado. Então, através das suas ações e da sua rotina, daquilo tudo que você faz no seu dia, você consegue chegar. Então, eu consigo imaginar esse canal crescendo, eu gerando valor, passando também isso lá para o Instagram. Então, é algo que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, vocês vão poder acompanhar toda essa minha jornada. E o vídeo de hoje foi isso. Se você chegou até o final, você curte e deixa um comentário que chegou até o final para que eu possa saber. Muitas pessoas ao longo desse pequeno período que eu fiquei com o canal ativo, vez ou outra aparecia alguém diferente, comentando, curtindo, até dando dislike também, que eu acho isso excepcional. E eu peço também novamente, se você chegou a primeira vez aqui nesse canal, deixa um comentário aí só para saber se eu lhe ajudei de alguma forma, se esse vídeo positivamente agregou algo na sua vida. E a gente se vê em um próximo vídeo, um próximo conteúdo.